Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Gertrudes. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre hábitos alimentares. Nós vamos falar sobre distúrbios alimentares e a influência da mídia em hábitos alimentares. Bom, os hábitos alimentares. Os nossos hábitos alimentares, eles podem ser saudáveis e esses hábitos saudáveis, eles vão depender bastante da escolha correta dos alimentos que nós fazemos para consumirmos no nosso dia a dia. E nem todos os alimentos que nós devemos consumir, eles devem ser escolhidos na mesma proporção. Como a gente pode observar nessa imagem aí abaixo, tem aqueles tipos de alimentos que a gente deve eliminar da nossa alimentação e aqueles que a gente deve adicionar. Que tipo de alimento nós devemos eliminar da nossa alimentação? Por exemplo, os refrigerantes em excesso, os doces, os salgados, os processados. Esse tipo de alimentos, apesar da gente achar eles muito gostosos, de sempre darmos preferências a eles na nossa alimentação, eles são um tipo de alimentos que acabam prejudicando a nossa alimentação quando consumido em grande excesso. Já aqueles alimentos naturais como as frutas, as verduras, os legumes, são exemplos de alimentos que devem ser adicionados na nossa alimentação, pois eles são capazes de nos tornar fortes e cada vez mais saudáveis. E muitas vezes a gente acaba deixando de consumir esse tipo de alimentos por não gostar, por achar que não vão ser, digamos, essenciais para a nossa saúde, para a nossa alimentação de forma saudável. Bom, a gente pode observar que a quantidade e a diversidade de alimentos que consumimos, elas também podem influenciar na saúde do organismo e gerar problemas de saúde como a desnutrição e a obesidade. A quantidade de alimentos que a gente ingere e também o tipo de alimento que nós ingerimos diariamente, ela pode ser bem ou pode ser mal. Ela pode ser saudável ou não para o nosso organismo. Se a gente come, por exemplo, um único tipo de alimento, mesmo que seja alimento saudável, ele não será necessário ou não será o suficiente para fazer com que o nosso organismo se desenvolva, causando assim carência de algumas vitaminas, proteínas no nosso organismo. E também a gente deixar de consumir alguns tipos de alimento pode causar a desnutrição do nosso organismo. E se nós consumimos alguns tipos de alimentos em excesso, isso pode causar a obesidade, que é o aumento elevado do peso do nosso corpo. Alguns distúrbios nutricionais. Entre esses distúrbios, a gente pode destacar a desnutrição. A desnutrição ela é causada pela falta ou excesso de um ou mais nutriente essencial para o nosso organismo. Ela ocorre quando consumimos menos alimentos que o necessário ou quando a alimentação não é variada. Como eu falei anteriormente, a gente pode, por exemplo, gostar só de um tipo de alimento e comer demais aquele alimento e achar que aquilo ali vai ser o suficiente para que nós possamos nos desenvolver, sendo que, na verdade, o consumo de um único tipo de alimento também pode causar desnutrição, porque o nosso organismo ele vai sentir falta dos nutrientes que outros tipos de alimento pode nos fornecer. E também a desnutrição ela pode provocar fraqueza, emagrecimento excessivo e maior possibilidade de contrair doenças, além de prejudicar o crescimento, já que o nosso organismo ele vai ficar fraco e vai ficar propício a contrair doenças com mais facilidade, já que nós não estamos consumindo aqueles nutrientes necessários para que o nosso organismo seja fortalecido. Já a obesidade, ela é o excesso da massa corpórea, ou seja, quando a gente come em excesso, em exagero. Ela pode ser provocada pelo consumo de calorias maior do que o gasto, ou seja, você come muito, porém não tem nenhuma atividade que faça com que você perca aquelas calorias que você comeu.
O excesso de caloria ela é transformado em gordura, o que vai fazer com que a gente aumente de peso excessivamente. Outro fator que provoca a obesidade é a falta de atividade física. Se você só come e não se movimenta, não faz uma caminhada, não anda de bicicleta, não pratica um esporte, todo aquele alimento que você comeu, que você ingeriu, ele vai ser transformado em calorias e também em gordura, fazendo com que o seu peso aumente de forma descontrolada e assim você fique numa situação de obesidade. A obesidade ela traz riscos à saúde, pois está relacionada a algumas doenças, como as doenças do coração. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre um cuidado maior voltado para a nossa alimentação e para o cuidado em escolher que tipo de alimentação nós estamos ingerindo. A influência das mídias na alimentação. Você acha que as mídias influenciam na nossa alimentação? Quantas vezes nós estamos na frente da TV e vimos aquelas propagandas daqueles hambúrgueres, batata frita, refrigerante? Eles sempre usam aquelas imagens coloridas, chamativas, que levam a você a ficar com vontade de consumir aquele tipo de alimento. Eles utilizam essas estratégias exatamente para chamar a sua atenção para querer consumir aquele tipo de alimento. Tanto é que você não vê esse tipo de propaganda voltado para batatas, cenouras, frutas e verduras, que são alimentos saudáveis e que fazem bem para o nosso organismo. Você vê mais essas propagandas chamativas para refrigerante, hambúrgueres, doces, aqueles alimentos que de certa forma não são saudáveis e que podem causar algum tipo de dano à nossa saúde. Percebe-se que as comidas industrializadas e ultraprocessadas, elas são ricas em açúcares e gorduras, são amplamente divulgadas e o que incentiva o seu consumo. É exatamente por oferecer esse risco que eles têm que mostrar esses tipos de alimentos de uma forma atrativa, para que você sinta vontade de consumi-las. Bom, aqui vem algumas dicas de vídeos que a gente pode estar assistindo para complementar um pouco mais o nosso entendimento sobre essas dicas de saúde, sobre alimentação saudável, sobre que tipo de alimento a gente deve consumir ou aquele tipo de alimento que a gente deve evitar. Não é que você não possa consumir todo tipo de alimento, é que você tem que consumir na medida certa e no momento certo. Eu vou disponibilizar o vídeo para que vocês possam estar assistindo e compreendendo um pouco mais sobre esse conteúdo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Abraços a todos vocês e até a próxima aula.